A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Hoje nós vamos ler Isaías capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Nós vemos aqui uma situação de completa desgraça no meio da nação de Israel. Tudo por causa do pecado. O povo estava doente, mas vale lembrar que essa doença era espiritual. E certamente a doença espiritual é bem pior que a doença física, porque a doença espiritual afeta a alma, enquanto a doença física atinge apenas o corpo. Sabe aquela doença silenciosa que a pessoa tem, mas não sente nada? Aí, de repente, a pessoa infarta e morre. A doença espiritual é meio assim, silenciosa, porque as pessoas acham que está tudo bem, mas de repente morrem e vão imediatamente para o inferno. Foi necessário Deus enviar o profeta Isaías para fazer o povo enxergar a situação de miséria em que eles se encontravam aqui nesse momento. Talvez essa também seja a sua situação. Você está tão envolvido com o pecado que não é capaz de perceber o seu estado de doença espiritual. Mas Deus pode te dar liberdade. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse texto faz uma descrição bem detalhada das feridas para ajudar o povo a ter consciência de que a situação deles era muito grave. Não se tratava de uma ferida pequena. Eram feridas que figurativamente atingiam o corpo todo, porque o pecado nos torna completamente doentes diante de Deus. Vemos aqui uma metáfora para mostrar que o pecado nos deixa podres. Mesmo que a gente tente manter a aparência de cristãos sérios, passamos a ser como sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas com morte por dentro. O pecado também pode ser visto como um tumor canceroso que aos poucos vai consumindo todo o corpo. Só que existia um grande problema acontecendo com esse povo de Israel. O rei que estava no poder normalmente influenciava o povo ou para o bem ou para o mal. Nesse caso aqui, o povo estava sendo influenciado para o mal, mas existiam ainda os sacerdotes responsáveis pela palavra de Deus. E o fato triste é que até mesmo esses sacerdotes estavam falhando no seu ministério. Não havia renovação espiritual, não havia pregação de arrependimento ou pessoas para interpretar corretamente as escrituras sagradas. Por isso que as feridas permaneciam não espremidas, nem atadas, nem amolecidas. Ninguém fazia nada para melhorar a situação do povo. Diante disso, fica esse alerta para nós. Por vezes, vemos pastores preocupados com tantas coisas na igreja, mas acabam esquecendo que o principal é ensinar a palavra de Deus para que a igreja se arrependa dos pecados. Esse é um exercício que os pastores e pregadores precisam fazer constantemente, porque nós temos sempre a tendência a fazer aquilo que é errado. Mas assim como nos tempos de Isaías, vemos em nossa geração pastores que se preocupam em atrair pessoas para a sua igreja, mas sem se preocupar com a vida espiritual dos membros. É muito mais fácil e mais cômodo apenas cumprimentar nos cultos e perguntar se está tudo bem. Meus irmãos, na maioria das vezes, quando alguém te pergunta se está tudo bem, a resposta costuma ser automática. Tudo bem? Graças a Deus. Até minha filha de 1 ano já aprendeu a falar isso. Mas, de repente, durante uma visita ou uma conversa particular,
você teria uma resposta bem diferente. Não é fácil o pastor sentir o cheiro da ovelha. O pastor já tem seus próprios desafios. Imagina ainda ficar ouvindo os problemas dos irmãos e levando os problemas dos outros para casa. A consequência disso é que temos visto uma geração de pastores de auditório, que apenas pregam sem se preocupar com o que se passa na vida de cada um. As igrejas muito grandes podem até ter vários pastores e obreiros, mas é muito mais um status, e muitas vezes, do que uma distribuição para que cada um cuide de um determinado grupo de famílias de fato. Manter a distância é muito mais fácil, mas isso é fugir da responsabilidade. O pastor precisa cuidar das ovelhas como se fossem seus filhos. Alguns irmãos vão dar mais trabalho e vão precisar de mais atenção do que outros, mas ninguém pode ficar esquecido. Antigamente, era comum nós vermos famílias com mais de 10 filhos. Será que os pais conseguiam dar atenção para todos os filhos de maneira igual? Por mais que eles tentassem, era normal um dos filhos se sentir menos importante do que os irmãos. Isso acontece em famílias com apenas 2 filhos, não é verdade? Quanto mais um pastor que precisa dar conta de um monte de famílias. É um desafio que precisa ser vencido com uma boa estratégia e muita sabedoria. Então, se você acha que o seu pastor esqueceu de você em algum momento, a minha sugestão é que você fale diretamente com ele para evitar problemas maiores, para evitar fofocas no meio da igreja, para evitar até que você fique se sentindo mal, se sentindo desprezado. Seja sincero. Fala, pastor, vamos marcar um dia para a gente conversar. Eu tenho certeza que o seu pastor, sendo o homem de Deus, ele vai te atender, ele vai dar a atenção que você precisa. Amém? Então, essa era a palavra, esse era o versículo que eu tinha para compartilhar com os irmãos nesse dia. Fiquem com Deus. Até a próxima.